Lindo. Fala, galera! Estamos aqui, eu, professor Silvio, para iniciarmos mais uma aula com vocês, alunos da mediação tecnológica. E a gente tem um super recado para vocês, né? Que vão estar aqui conosco durante toda a aula de biologia do primeiro ano, certo? E o professor Silvio está aqui, logicamente, né, professor Silvio? Dá uma alô para a galera. Tudo bem, professora Tabita? Sejam todos bem-vindos. Mais um ano aqui da caminhada de vocês. Esse aqui é o primeiro ano, que é o primeiro degrau, né, do ensino médio, que vai culminar aí no Enem, tá bom? No terceiro a gente vai estar fazendo um trabalho bem intenso com vocês, mas prestem atenção em tudo a partir de agora, não é isso, professora? Com certeza. Para que vocês consigam acumular o máximo de conhecimento de vocês que o Enem um dia vai cobrar, tá bom? Eu sou o professor Silvio, tá bom? Vou estar aqui com vocês agora fazendo essa apresentação, estou com a professora Tabita, mas eu vou estar voltando no segundo módulo. Eu vou deixar vocês aqui, né, esse primeiro módulo com a ilustríssima professora Tabita, que vai estar desenvolvendo esse primeiro módulo com vocês, tá bom? E de vez em quando a gente vai estar aqui, professora, fazendo algumas dinâmicas musicais, né? Eu vou estar aqui também com vocês. Não desgruda. Claro. Tá bom? Eu espero que vocês curtam esse momento que a gente vai estar aqui junto. Vai ser muito importante para a gente, para que vocês entendam e prestem bem atenção para vocês fazerem um bom proveito de todo esse conteúdo que vai ser ministrado. Não é isso, professor? É isso aí, galera. E o que será que a gente tem para essa introdução do primeiro ano, início aí do ano para a gente, né, galera? Muito ligadinho, muita saudade de vocês, né, galera? A gente sente realmente, tá? Vamos lá dar uma olhada o que nós temos para essa unidade, né, professor? É isso aí. A gente tem as habilidades, né? Relacionar fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos, identificando as diferenças dos diversos níveis de vida. Caracterizar as hipóteses autótrofas e heterótrofas, analisando a origem dos primeiros compostos orgânicos. É isso aí, galera. E o que a gente tem, então, né, professor? A biologia. Exatamente. A biologia, que é essa ciência que estuda a dinâmica da vida, né? Até mesmo a origem da vida. É isso que, de fato, agora de uma maneira mais aprofundada do que lá no ensino fundamental, vocês vão estar estudando sobre... Nós, né, na verdade, nós vamos estar estudando sobre coisas, as maiores complexidades de uma vida, seja ela uma vida humana, seja ela uma bactéria, seja ela, né, um mamífero, um invertebrado, enfim. A biologia vai abordar todo esse contexto. Verdade. A biologia, gente, é uma disciplina maravilhosa, a gente, né, como biólogos, não poderia dizer o contrário, é rica em informações. E você, aluno de Mediação Tecnológica Rondônia, vai agora que está conectado conosco, pega o seu material e vambora começar, que o negócio aqui é tenso, né, professor? E diga-se de passagem que está iniciando hoje aqui com vocês a disciplina mais top das tops, tá entendendo? Porque vocês vão ver o que é show agora com o nosso conteúdo, né? A gente ama o que a gente faz. Verdade. E esperamos que você se identifique com o conteúdo, com o nosso estilo, né? Com a nossa vontade. Eu espero que vocês entendam a nossa vontade de contribuir com o futuro de vocês. Então vamos lá, né, gente? Vamos lá. Vamos, segura aí na cadeira, pega o seu material e vamos lá para o que a gente vai ter na aula de hoje. Se liga lá no nosso slide, então. Nós vamos falar sobre a biologia, né? Deixa eu dar uma... Aqui, qual é a origem da palavra biologia? A gente, professor Silvio, já falou aí, deu vários spoilers aí em relação a isso, tá? E o que a gente tem, então, na relação da biologia? A biologia é uma ciência, é uma área que tem um estudo muito abrangente e a gente, nessa aula de hoje, vai falar sobre isso, tá? Mas qual é a origem dessa palavra? Biologia. Vamos lá para o nosso slide. Pega o seu material aí. Então, a palavra biologia é derivada do grego, onde bio significa vida, tá? Olha lá. Bio significa vida. Logia, né? A palavra logos representa aí estudo. Então, a biologia é o quê, galera? O estudo da vida. O estudo de todas as formas que nós imaginarmos.
tanto aquelas microscópicas que ficam no ar atmosférico, tanto aquelas que estão lá nas profundezas dos oceanos, né? Em lugares de extrema, né? Diferença de clima, temperatura, luminosidade, tá? Então, a biologia vai estudar e focar todas essas formas de vida, certinho? Então, vamos lá, seguindo para o nosso slide. A biologia é uma ciência muito ampla que se preocupa com o estudo dos seres vivos e suas relações, é verdade. E a gente ilustrou aí para vocês a imagem daquele cogumelo, né? Um tipo de fungo que está ali e numa interação intrínseca com o quê, gente? Com todos os fatores bióticos, né? No solo, ou seja, os micro-organismos ali presentes, a vegetação cobrindo esse solo. Temos também os fatores abióticos, a luminosidade. Então, todas essas interações entre os seres vivos são trabalhadas dentro da biologia. Olha que legal, né? Então, a gente fica, quando a gente observa um ambiente, um ecossistema, a gente toma consciência da importância. Por quê? Porque um aluno de biologia, o aluno da mediação tecnológica, sabe que há interações. Essas interações entre os seres vivos, entre aquilo que é vivo e aquilo que não é vivo, faz com que todo esse sistema funcione adequadamente, dando suporte para todas as formas de vidas que estão sobre isso, né? Então, é muito bacana a gente compreender isso, entender essa necessidade, essa responsabilidade, na verdade, que nós temos em compreendermos isso, ok? Continuando, então, com essa ciência, descobrimos as explicações para uma série de fenômenos, compreendemos melhor o que está acontecendo no mundo e podemos participar de forma esclarecida de decisões que afetam a todos. Vamos conhecer um pouquinho dessa história da biologia, então? Vamos lá? Então, vamos fazer um breve passeio. Segue aqui o bonde, né, que a gente vai aqui passear um pouquinho sobre algumas descobertas, alguns cientistas, alguns curiosos que dentro da sua época, né, marcaram a ciência com a sua curiosidade. É muito importante a curiosidade dentro da ciência, tá bom? E a observação. Vamos lá, então. Em 350 a.C., o filósofo grego Aristóteles faz a primeira classificação dos seres vivos, dividindo os animais em duas categorias, em animais superiores, de sangue quente, e animais inferiores, de sangue frio. Então, para Aristóteles, nesse período, ele conseguiu observar, e o foco dele foram os animais. E aí ele percebeu que existia essa diferença, né? E aí classificou. Não, aqui nós vamos ter um grupo de animais de sangue quente, e animais de sangue frio, né? Normalmente, quando a gente fala em animais de sangue quente, sangue frio, vem o quê? Os mamíferos e vem os répteis, né? Então, aí, a gente conhece essa terminologia, né? Os pecilotérmicos ou homeotérmicos, mas a gente vai estudar isso mais para frente. Aristóteles, nesse período, então, trouxe essa ideia aí. Vamos seguindo? Em 180 d.C., o médico grego Galeno desenvolve um estudo sobre o sistema muscular dos seres humanos. Então, agora o foco dele era o quê? O ser humano. E aí ele trouxe, tá, a importância de se estudar uma estrutura que faz todo o movimento do nosso corpo, né, que é a nossa musculatura. Então, ele foi estudando as conexões dessa musculatura, né? Como que acontecia todos esses movimentos interligados ao sistema esquelético, tá certo? Então, vamos lá. Galeno trouxe uma grande contribuição. E aqui nós temos, em 1665, Robert Hooke. Ele faz as primeiras observações de células ao microscópio rudimentar. Olha só a microscopia que ele estava utilizando ali. Pode deixar na imagem. Então, você tem ali um microscópio monocular. E Robert Hooke, ele tinha várias curiosidades, né? E ele trouxe informações muito importantes da sua época. E, além daquilo que ele trouxe, você tem também a sua curiosidade em relação à observância de uma estrutura de um vegetal, que no caso aí era a cortiça, tá? E aí, quando ele botou nesse microscópio rudimentar dele, ele colocou esse pedacinho de cortiça, tá? E ao observar nesse microscópio monocular, ele conseguiu ver algumas estruturas bem divididas, tão simetricamente parecidas, e aí ele chamou aquelas unidades de celas,
que posteriormente veio se chamar células. Então, ele deu início ao estudo das células. Então, foi muito importante Robert Hooker aí para nós. Ok? Vamos lá no nosso slide. Carl von Linné, 1707-1778, elaborou a nomenclatura binominal, onde ele tem a estipulação das categorias. Olha aqui para mim. Então, você tem, de acordo com os estudos de Carl von Linné, você tem as 7 categorias, né? Para você conseguir fazer a classificação. Por que é importante? A gente vai falar disso mais para frente, mas só focando aqui. Essas 7 categorias, reino, filho, classe, ordem, família, gênero e espécie, vão chegar ao que nós somos, uma espécie, a espécie humana, Homo sapiens. Então, é muito importante o estudo de todos eles, as informações que eles trouxeram à tona no período que eles estavam estudando, né, e com as informações e conhecimentos presentes ali naquele momento, tá? Então, vamos seguindo aqui. Charles Darwin, galera, tá? Charles Darwin, ele criou em 1865, ele criou, então, publicou um livro, A Origem das Espécies, e olha que cara interessante, né? Aí eu digo para vocês que é tão importante a gente ser amigo. Esse Charles Darwin, ele foi convidado, né, a participar, então, de uma viagem. Nessa viagem, eles foram fazendo mapeamento, né, de toda a região da costa da América do Sul, e ele conseguiu fazer muitas observações legais, e aí ele criou, né, a teoria da evolução, onde ele falou sobre a seleção natural, tá? E isso foi um marco para a área da biologia. Vamos continuando aqui. Em 1865, Gregor Mendel, conhecido como o pai da genética, isso só foi dado a ele, tá? Depois de falecido. Enquanto vivo, ele não tinha ele recebeu essa titulação de pai da genética, tá? Vamos lá. Uau! Aí. Descobriu que as características hereditárias são transmitidas de geração para geração através da lei da hereditariedade. Fato aqui importante é que ele não tinha conhecimento da genética em si, dos genes, tá? Ele começou com os estudos das ervilhas, que nós vamos estudar, e ele falando aí dos alelos, né? Ou seja, de estruturas, de pares de fatores, não alelos. Pares de fatores que eram determinantes quando você tinha um pai, uma mãe e a sua descendência. Eles herdavam algumas características, isso ele percebeu trabalhando com ervilhas. Continuando aqui, então. Nós temos em 1953, Watson e Crick descreveram o modelo da dupla hélice para a molécula de DNA. Então, eles eram muito jovens e já muito curiosos também, né? Tinham já uma base para estudo dessa genética e eles sabiam do conhecimento do DNA e eles fizeram a estrutura 3D, né? Da estrutura do DNA. Isso foi muito importante, foi um marco realmente para poder fazer toda a análise dessa estrutura genética que nós temos no interior dos nossos núcleos. Vamos lá, então. Áreas de estudo da biologia. Então, nós vamos ter aqui. Isso aí é uma imagem de uma célula, tá? Então, é o campo da biologia, chamado de citologia, onde nós vamos estudar a célula, todos os tipos de células que a gente tem no nosso corpo, que constituem o nosso corpo, vai ser trabalhado pela citologia. E quão importante é, no mundo atual, né, as informações que as nossas células nos trazem para compreender tantos fenômenos, né, clínicos que estão acontecendo, né? Então, vamos lá. Outro foco da biologia é a embriologia, onde você tem um estudo do embrião, tá? Seja ele humano ou não. Então, a embriologia, ela estuda esse desenvolvimento desse ser. Continuando aqui. Então, nós vamos ter também, aí a gente tem uma imagem de uma pteridófita, né? Onde você tem o foco da botânica, que estuda os seres autotróficos, tá? E você vai ter também, vamos lá, o campo da biologia que vai estudar os animais, que é a zoologia, certo? Então, professora, são muitas informações. Pois é, então você se liga aí, organiza o seu caderno de anotações, caderno de estudo, tá bom? Porque são algumas informações que são muito importantes para você conseguir, né, seguir na pegada aqui da aula de biologia do primeiro ano, tá ok? Então, vamos lá.
A histologia vai estudar os nossos tecidos, né? Todos os tecidos sanguíneos, tecido ósseo, tecido nervoso, tudo que constitui o nosso organismo, tá? Em relação a tecido, vai ser estudado pela histologia. Vamos lá? E aí você tem o estudo da genética, e a gente tem aí um prof, né, da nossa equipe aqui, do nosso professor Jefferson, que trabalha, né, com essa questão da genética, certo? E a genética vai enfatizar todas aquelas características herdadas, tanto aquelas que trazem benefícios, né, que vão fazer o desenvolvimento do ser humano, infelizmente, como aquelas que vão trazer algumas alterações, que vão causar algumas doenças, né? Que a gente chama de doenças com malformações congênitas, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Ok, e agora, nós temos, tá? Passando para essa segunda etapa aqui. Olha só nós, né, professora Adelina? Estamos aqui quase no espaço, literalmente. Somos nós aqui. Então, olha só, gente. Agora a gente vai entrar dentro de um conteúdo da biologia que vai tratar sobre a origem da vida. Tantos questionamentos, tantas perguntas se foram feitas, né, em relação a isso. Qual é a certa? O que a gente não faz é isso, né? A gente não estipula o que é a certa, a gente estipula aquilo que é mais de acordo com o que a maioria está considerando dentro do campo da ciência. Mas são várias que trazem, cada uma delas, uma informação, né? E essas informações são preciosas para a gente fazer a nossa concepção do que era e como foi que essa vida surgiu no nosso planeta Terra. Vamos lá comigo? Vem cá. Então, nós vamos ter as teorias da origem da vida. E a primeira teoria que a gente vai falar aqui sobre a biogênese. Nós já sabemos o que é a palavra bio, né, galera? Representa vida. Gênese, início. Então, é o início da vida. Então, a vida inicia-se a partir de uma outra forma de vida. Mais para frente, a gente vai ver aí uma outra teoria que bate essa teoria, tá? Ou seja, antecede essa teoria da biogênese. Mas vamos lá, segura aí na sua cadeirinha para prestar atenção. Criacionismo vai explicar o surgimento da vida a partir da vontade de um criador. Esse criador fez com que tudo que hoje existe na Terra, segundo a teoria, existir. Certo? Então, há um criador que rege tudo que nós conhecemos até hoje, todas as formas de vida, todos os elementos presentes na Terra. Desculpa. E nós vamos ter a panspermia cósmica, para a qual a vida na Terra teve origem a partir de seres vivos do espaço sideral. Lembra lá que nós iniciamos aí no espaço, literalmente, né? Praticamente. Não literalmente, mas tudo bem. Vamos seguindo aqui, então. Teoria criacionista, essa teoria se baseia na fé, onde Deus criou o mundo em 7 dias, segundo o livro de Gênesis. Ele criou primeiramente os seres inanimados, seguido os vegetais, animais e, por fim, o ser humano. E a esse ser humano, ele formou do pó da terra, tá? E, modelando esse ser, fez com que soprasse, né? Ele soprou, segundo o livro de Gênesis, soprou nas narinas e deu fôlego de vida a esse ser. E aí nós temos todo o início, dentro da teoria do criacionismo, da vida na Terra humana, né? E todos os outros animais também. Seguindo, panspermia defende que a vida teve sua origem em outros planetas que foram trazidos para a Terra através de esporos ou formas de vida resistentes, aderidas a meteoritos que caíram sobre a Terra e que ainda continuam caindo, de vez em quando ainda cai, né? Em alguns lugares cai com maior frequência, em outros lugares, né? Aí a gente vai lá dar uma visualizada aí nas aulas dos professores de geografia que eles vão trazer essas informações para a gente. Olha aí, ó, conexão, né, gente? Então vamos lá. Acredita-se que foi trazida a discussão pela primeira vez por Anaxágoras, da Grécia, né, no século V a.C. Então, essa teoria da panspermia, ela acredita que a forma de vida que hoje existe, tá, ela surgiu lá no seu início, bilhões de anos atrás, onde
estrutura, né, uma partícula vinda anexada ao meteoro, veio e incidiu sobre a superfície da Terra. E aí encontrou um ambiente, tá? Não assim espontaneamente, nem rapidamente, mas houve um processo de transformações que deu origem às primeiras estruturas celulares e aí deu início a todas as formas de vidas mais evoluídas que nós conhecemos hoje. Ok? Então, continuando aí em relação às teorias. Há evidências, né, em relação a essa teoria. São as moléculas orgânicas que chegaram na Terra através desses meteoros. Até hoje, gente, já foi constatado, tá, que existem aminoácidos. Foi constatado que existiam aminoácidos fixos nesses meteoros. Então, é uma base, né, para reforçar ainda mais essa teoria, porque até hoje isso acontece, tá? Vamos lá? Evolução química. A proposta de Thomas Huxley, é aprofundada anos depois pelo biólogo inglês John Burdon Haldane e pelo bioquímico russo Alexander Oparin. Então, vamos falar de Thomas, Oparin e Haldane, certo? Então, esses três carinhas tentaram explicar a origem da vida a partir da evolução química, onde, nesse contexto, você vai ter aí um ambiente, uma terra, né, uma esfera incandescente, onde você tinha vulcões em erupção ativos, e aí esses vulcões, né, liberando gases, vapores, partículas, né, foram se dispersando no ar atmosférico, impedindo aí a entrada inicialmente do Sol, tá? E aí depois começou esses vapores de água subir para a atmosfera, formando as primeiras nuvens. Consequentemente, houve o processo de precipitação, as primeiras chuvas, houve um processo de resfriamento. Não foi da noite para o dia, né, galera? Houve um tempo, tá? Para isso estar acontecendo. Então, a Terra foi resfriando, foi acumulando água sobre a superfície da Terra, formando grandes, né, crateras, e aí acumulando e formando os rios, os nossos oceanos, e enfim. E aí essas partículas foram se juntando, sofrendo transformações, por isso que é chamado de evolução química. E aí as primeiras moléculas começaram a surgir aí. Vamos dar uma olhadinha ali? Olha lá. Então, segundo essa teoria, o que tinha ali? Algumas partículas orgânicas dispersas nesse corpo hídrico, né, na água, que acredita que era como se fosse um caldo nutritivo, né? E aí essas partículas começaram a ser aglomeradas e foram se formando ao redor dela partículas de água, outras moléculas de água foram envolvendo. E aí formaram as primeiras estruturas que vão, segundo os cientistas, dar início às primeiras células, mas ainda não são células, chamadas ali de coacervados. Não se esqueça desse nome, tá, galera? Os coacervados, então, não são seres vivos ainda, são estruturas que vão dar início à formação das primeiras células, segundo a teoria, tá, da evolução química. Ok? Continuando. Opa, pulei. A teoria evolucionista explica as alterações sofridas pelos seres vivos ao longo do tempo e a sua relação com o meio ambiente, onde eles habitam, né? E essa foi uma pesquisa lá, que a gente falou lá no início de Charles Darwin, lembram? Né, onde ele publicou em 1859 aí, a origem das espécies, falando, foi convidado, então, a entrar numa embarcação e aí foi fazendo algumas pesquisas. O interessante dessa história é que ele era só amigo do capitão, né, do navio, chamado Beagle. Tá? Só um spoiler da historinha de Darwin, né? E aí, o naturalista, que era o responsável por coletar algumas informações toda vez que eles desciam da embarcação, ele não quis mais, né, conseguir terminar a viagem. E aí, olha a oportunidade, está vendo como é importante ser amigo, um bom amigo, e saber aproveitar as oportunidades, tá, galera? Fica aí a dica para você da mediação tecnológica. Então, ele não perdeu essa oportunidade. Ele tinha o caderninho dele e ele descia, toda vez que a embarcação parava, ele descia e fazia suas observações, e foram muito preciosas, e aí ele criou aí, então, a teoria da seleção, né, das espécies, ok? Continuando. Panspermia versus evolução química. Então, será que tem alguma coisa errada aí? O que tem, né, de diferente? Realmente elas falam coisas contrárias? O que a gente pode considerar dessas teorias? Tá bom? Então, vamos lá para o nosso foco aqui, então.
As duas teorias, elas não vão entrar em conflito. Tanto os defensores da panspermia quanto os da evolução química concordam que onde quer que a vida tenha se originado, ou seja, na própria Terra, né, a partir do início da formação da água, das misturas dessas substâncias nesse corpo hídrico, ou vindas, né, de partículas aderidas a um meteoro, né, no caso os aminoácidos vieram aderidos ali e ao chocarem-se com a Terra, foram encontrando um ambiente capaz de desenvolver a vida, tanto uma quanto a outra, independente de como, de onde tenha surgido isso. O que eles dizem aqui, ó? Vamos lá? Onde quer que a vida tenha se originado, o processo deve ter ocorrido por evolução molecular. Então, todos eles, as duas, vão convergir no sentido de que houve transformações. Quando a gente fala de evolução, a gente está falando de transformações, tá? E essas transformações de partículas, aglomerações de moléculas que foram constituindo o que nós temos hoje, que vai formar a vida e a unidade básica da vida, que é a nossa unidade celular. Ok? Seguindo. Outro ponto que os defensores de ambas as teorias concordam é que para que tenha surgido vida na Terra, as condições ambientais precisavam estar presentes. Certo? Sem essas condições, não teria como nenhuma das duas acontecerem. Então, precisava ter o mínimo, né, de condições ambientais favoráveis para dar início, segundo essas teorias, para dar início às primeiras formas de vida na Terra. Certinho? Vamos lá? Quais eram essas condições? Água em estado líquido, tá? Lembrando que essa primeira água a se acumular, ela era quente, porque a Terra estava sofrendo resfriamento. Então, era quente ainda, certo? Então, a gente vai ver mais para frente algumas teorias que concordam, outras que discordam, devido a esse ambiente tão alterado. O que acontecia ali, gente? Os corpos hídricos começaram a se formar, só que você tinha descargas elétricas, você tinha a radiação ultravioleta incidindo sobre a superfície da Terra. Então, era um ambiente totalmente inviável quando a gente pensa na vida como a gente conhece hoje. Mas essas descargas elétricas, segundo alguns cientistas, né, foram o que deu início a essa transformação, essa evolução química, certo? Tem que começar de algum lugar, correto? Então, vamos lá. Moléculas orgânicas e também a fonte de energia para essas reações químicas. Toda vez que a gente fala de transformações, né, de alguma reação acontecendo, obviamente que vem energia atrelada a isso. Não tem como a gente desconectar uma coisa de outra. Tudo que nós formos fazer, todas as transformações e reações químicas que ocorrem no nosso organismo vão gastar energia ou gerar energia, certo? E aí a gente vai ter formas de metabolismos diferentes que nós também vamos estar estudando nessa unidade, né, mais para frente. Tá certo? Eu espero que você esteja acompanhando certinho aí com a gente, tá? Qualquer dúvida, vá anotando, vá registrando, que na hora da nossa atividade a gente tem esse momento aí para a gente tirar algumas dúvidas, tá bom, gente? Eu espero que esteja tudo aí certinho. Vamos continuar? Opa! Então, todas essas informações relacionadas a essas teorias, né, da origem da vida, elas se conectam. A teoria do criacionismo, ela enfatiza algo no ser humano, né, que é a fé, que move boa parte da nossa população. É uma teoria que diz que há um ser criador, né? E esse ser criador, ele determinou que todas as coisas se formassem, né? E isso também é trazido como ciência, porque existem várias situações, né, que já foram comprovadas em relação ao livro de Gênesis, tá certo? É só a gente focar um pouquinho, dar uma estudada aí, que a gente vai ver vários materiais que já se aprofundam nessas teorias. Mas todas elas vão trazer dentro do seu
espaço de conhecimento ou com o conhecimento da sua época, do seu período, vão trazer informações muito preciosas para a gente entender, né, qual o sentido. Agora estou filosofando. Lá vem o professor Luciano e o professor Hélio, né? Vamos filosofar aqui um pouquinho. Mas qual é o sentido, né, de toda essa vida, essa diversidade, galera? Quando a gente olha para um corpo d'água, né, existem aquelas espécies que são visíveis, né, os nossos peixes, as ariranhas, né, as piranhas, os jacarés, mas existem aqueles microscópicos, né, que fazem parte ali do fitoplâncton, do zooplâncton, todos eles sofreram um processo evolutivo, todos eles sofreram transformações. Essas transformações também que ocorrem conosco, né? Nós, seres humanos, né, os seres mais evoluídos, vamos dizer assim, porque nós temos a razão, a capacidade de pensar, de refletir. E aí, a gente exerce uma função muito importante, né, quando a gente vai falar de todo esse cuidado com a vida. Se nós somos seres racionais, capazes de pensar, capazes de refletir, capazes de tomar decisões, e a gente espera que sejam decisões acertadas, a gente precisa se integrar realmente desse conhecimento. Porque não adianta ser um ser racional se você não age racionalmente. Ou seja, sem uma boa reflexão das suas ações. Certo? Então, nessa aula da biologia, introduzindo aí, a gente estava aqui com o professor Silvio, né, como ele falou, a biologia é uma disciplina top das tops, tá? Não podia dizer o contrário, né, galera? Então, essa disciplina que faz essa ponte, né, entre todas as outras disciplinas, é uma disciplina maravilhosa. Justamente tá? Penso assim, que ela faz essas conexões, dá uma passeada em todas as outras estruturas. Então, vocês vão me ver aqui falando de praticamente quase todos os nossos colegas de trabalho. Por quê? Porque a biologia faz isso. Ela nos conecta, tá? Ela não é é uma ciência, e a ciência, ela sofre mudanças. O que é hoje, pode não ser daqui a algum tempo. Muita coisa, né? Muitas teorias já foram derrubadas. A gente vai falar de algumas nas próximas aulas, e aí você vai entender o que eu estou falando. Tantas teorias que na época que elas surgiram, tá? O próprio Gregor Mendel, né? Quando ele falou dessa questão da genética, da hereditariedade, ele foi muito criticado. Não foi reconhecido enquanto vivo. Olha que coisa chata, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas recebem homenagens e depois que partiram. Só que ele deixou informações preciosas que foram fundamentais. Depois de algum tempo, não foi muito tempo, os outros cientistas falaram, não, ele tinha razão, faz todo um sentido. Quando Charles Darwin começou a falar da seleção natural, e o que é a seleção natural? Quando um animal tem a capacidade adaptativa que excede os demais. Então, a seleção trata disso, de adaptação. A gente, lembrando, né, quando a gente era menor, lembrando aquele filme lá da Era do Gelo, a gente tem um personagem lá falando da questão, os mais fortes sobrevivem. Não são os mais fortes que sobrevivem, são os bem mais adaptados que sobrevivem nesse ambiente, certo? Então, a adaptação desse ser vai levar a que ele permaneça vivo, consiga sobreviver, chegar ao período de reprodução e aí, nessa reprodução, deixar os seus descendentes. Foi isso que Charles Darwin viu quando cada parada, né, que ele fazia, essa viagem dele ali, durou mais ou menos quase 5 anos, 4 anos e alguns meses, né? 6 meses, 9 meses, alguma coisa assim. E ele teve essa oportunidade e cada observação que ele fazia, em cada lugar que ele parava, ele observava, caramba,
os animais de uma região, de uma área para outra. Interessante que ele era biólogo, naturalista e também ele era geólogo. Então, ele uniu todo esse conhecimento e fez um excelente trabalho, né? E aí ele conseguiu, então, descrever e observar que as espécies em cada área eram diferentes. E esse foi o foco dele. Ele falou, nossa, tem uns com pelagens diferentes, cores diferentes, dentro da mesma ninhada, dentro da mesma, filhotes de mesmos, né, pais e mães, vamos dizer assim. Então, isso foi muito interessante. E aí deu base para ele criar, então, a teoria, né, sobre a origem das espécies, falando dessa seleção natural e do processo de evolução, que hoje nós conhecemos, certo? Evoluir é muito bom, né, galera? E aí, quando a gente fala de ser humano, a gente tem que falar da nossa capacidade. Sim, nós somos seres muito adaptáveis, extremamente adaptáveis. E aí eu convido você para, juntamente conosco, certo? Se ligar. Então, em todos os estudos, vocês estão tendo uma excelente, uma belíssima oportunidade. Não percam nenhuma oportunidade, seja igual o Charles Darwin. Seja bom amigo, para que você seja convidado, selecionado para as melhores oportunidades, tá bom? Aqui eu vou encerrando essa nossa aula, tá, gente? Com essa super dica aí para vocês. Uma amizade vale muito, tá? E aproveitar as oportunidades também. Certinho? Então, logo mais a gente dá sequência a essa aula nas nossas atividades. Você que teve alguma dúvida, alguma coisa que ficou pelo ar, faça sua anotação, certinho? Converse com o seu professor presencial e aí a gente vai fazendo algumas trocas de informações, tá certo? E eu te aguardo, então, na nossa atividade daqui a pouquinho. Fica ligado aí.